Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E agora, entrando nesse termo aqui, o Reino das Fadas, a gente vai começar a entrar numa série de itens sobre essas famílias que controlam as coisas, certo? E a gente vai entender o que significam as fadas, né? O que significam os dragões e companhia. Pois bem, tudo está nesse livro aqui. Agora vamos lá. Alguns pontos antes da gente começar. Ponto número 1. Ontem eu deveria ter colocado um vídeo no canal Casamento de Verdade sobre The Wall, certo? A parede que bloqueia os relacionamentos, que dificulta os relacionamentos. Pois bem, o que aconteceu? Eu falei para todo mundo aqui, olha, a gente tem um compromisso, quarta-feira, etc, tal, só que aconteceram várias coisas. Número 1, não deu para mim traduzir todos os... para que eu traduzisse todos os vídeos que eu queria colocar. Ponto número 1, faltou tempo. Ponto número 2, eu resolvi fazer assim mesmo, colocar os vídeos sem tradução, só que aí eu tive um problema com a internet e não entrou o vídeo. Então o que acontece? No final das contas, como eu não consegui me comunicar com vocês nem nada, porque não teve internet, porque afinal de contas a internet só funciona bem em Marte e na Lua. São dois lugares onde a internet funciona bem pra caramba. Na Terra aqui, certo? No meio dos Estados Unidos, o negócio não funciona que nem parece. Mas lá em Marte, na Lua, lembre-se que lá funciona bem pra caramba. Se você quiser fazer uma ligação pra Lua, é só pegar lá, tudo bem aí, astronautas? Tudo certo. Mas aqui, no meio dos Estados Unidos, o negócio não funciona tão bem. Pois bem, dito isso, como eu não consegui colocar o vídeo na internet, no final das contas, eu decidi, vou esperar mais uma semana. Eu coloco as traduções, faço tudo mais bonito, direitinho, e na próxima quarta-feira a gente fala sobre a The Wall, certo? Então peço desculpas, na próxima quarta provavelmente eu vou colocar o vídeo antes, vai ter lá um lembrete, vai ter tudo isso aí, e aí a gente fala sobre a The Wall, certo? Pois bem, então peço desculpas a todos aí pela mancada, mas as coisas são bastante difíceis aqui na Terra. Se a gente estivesse na Lua ou em Marte, a internet estava da hora. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, o Reino das Fadas. O que são essas historinhas aí de fadas e companhia que o pessoal coloca? Vamos entender isso. Não são fadinhas, certo? Não são fadinhas, não são nada disso. É uma coisa um pouquinho mais complexa, ok? Então vamos lá. Parte 2. Já tem a parte 1, vamos continuar agora na parte 2. E daqui a gente vai para a parte do dragão também, no próximo vídeo dessa série. E a gente continua. Vamos lá. Assim. Antes de começar, pessoal, eu estou fazendo a divulgação do curso do mês passado, Empreendedorismo para Jovens, link abaixo com 50% de desconto, se eu não me engano. E quem tiver interesse na área de membros, a área de membros do canal custa $7 por mês, você consegue acessar todos os cursos do canal, todo mês eu faço um curso novo aqui, certo? Tem pessoas que estão entrando hoje e falam o seguinte, nossa, mas tem um monte de curso, eu queria adquirir um monte de curso, etc. Tal. Tem essa opção aqui, você está pagando $7 por mês, você tem acesso a todos os cursos durante aquele mês e todo mês tem um curso novo. Então quem está lá pagando sempre os $7, todo mês está saindo um curso novo. Qual vai ser o curso desse mês agora? Não tenho a menor ideia, eu estou quase finalizando 2. Mas, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu estou quase finalizando 2, vamos ver qual que chega primeiro. Pois bem, então o que acontece? Tem muita informação boa para a gente discutir e todo mês aí tem um curso novo, então quem está acompanhando consegue absorver isso de forma mais devagar, certo? Ah, Afonso, mas tem alguns cursos aqui que eu não me interesso muito, eu me interesso mais pelos cursos de negócio. Por exemplo, networking, esse aqui, deixa eu ver, liderança, venda de serviços de alto valor, que é B2B, Business to Business, ou por exemplo... a arte dos preços, a diferença entre lucro e prejuízo, como definir preço de um serviço, principalmente, ou de um produto, né? Ou, por exemplo, gerenciamento de novos negócios, startup, arte da imperfeição para o crescimento pessoal, profissional, ou brainstorm para negócios, não importa. Você pode entrar aqui e escolher, você não precisa assistir todos, e não precisa assistir de uma vez só. Por exemplo, você entrou lá, $7 por mês, você quer assistir este curso no mês? Vai lá, assiste. Você quer assistir 3 cursos no mês? Assiste. Quer assistir 10? Assiste. Quer assistir 20? Assiste. Só que o melhor é você estar assistindo 2 ou 3 no máximo, porque você vai ter mais tempo para absorver. Por exemplo, tem cursos aqui, deixa eu pensar num curso aqui que exige
um pouco de trabalho. Deixa eu ver aqui. Chucrutes e bitkvas, que é o tônico da beterraba fermentada. Exige você estar sentando lá e fazer. Você vai comprar o repolho, vai fazer o chucrutes, que é fácil pra caramba de fazer. Vai pegar a beterraba, vai fazer o bitkvas, certo? Que é um tônico russo, inclusive. Um tônico para, né, dar mais força. E, por exemplo, aqui, ó, aprenda a vencer a timidez. Tem um monte de exercícios que você tem que ir fazendo antes de ir para a próxima aula. Então é mais fácil você ir na manha, aprender na manha, devagar, sem querer aprender tudo de uma vez só, certo? Pois bem, dito isso, vamos lá. Então tem essa opção aí, custa $7 por mês e inclui todos os cursos, incluindo o curso do mês. Pois bem, agora vamos lá, o Reino das Fadas. Então eu vou falar, tem um monte de nome aqui que são difíceis, não são importantes, mas eu vou falar, certo? Vou deixar registrado. Mas tem algumas coisas que são, vamos dizer assim, caminhos centrais nisso. Quando chegar alguma coisa que é central, eu falo pra vocês o que é importante, ok? Então vamos lá. As fadas eram os brilhantes da raça dos elfos cátaros. Então, anota aí. Elfos brilhantes. Isso aqui basicamente são as fadas, ok? Os elfos e os brilhantes, ou elfos brilhantes. Bom, todo mundo já ouviu falar em fadas, até dizer chega nos filmes, desenhos e companhia. Todo mundo já ouviu falar até dizer chega em elfo. E todo mundo já ouviu falar dos brilhantes, como por exemplo tem na série Crepúsculo. A gente já vai ver os como é o nome daqueles caras? Os vampiros, né? Que conforme bate sol eles brilham e tudo mais. Os brilhantes, anota aí. Vamos lá. Agora, resumindo, a tribo real da tradição do Senhor do Anel, os brilhantes de Tuatha Dé Nam. Bom, a raça do Graal, que também é conhecida na tradição como os brilhantes, remonta à antiga Mesopotâmia, a linhagem do Graal dos Anunnaki, ou seja, dos Néfilins. Os brilhantes originais, como você se lembrará da primeira metade deste livro, de onde a raça do Graal e todas as raças e linhagens genitivas e associadas receberam então o seu nome. Bom, tem aqui uma imagem do filme Crepúsculo, onde diz que na verdade os vampiros, né, eles não têm medo do sol. Eles na verdade quando eles chegam no sol eles brilham, né? Pois bem, é a raça dos brilhantes aí, que na verdade todo mundo sabe que em tese não está representando um humano, está representando alguma outra coisa. Ok. A metáfora brilhante, é claro, está enraizada em anjos caídos, falsos deuses e alegoria para os Néfilin. Por exemplo, o deus do céu Veda era chamado de Diaos, reconhecido em latim como Deus. É conhecido também como Devus, ou se você trocar o V por U, ficava Deus, certo? Devus. Em eslovênico, também como Dia em irlandês e Zeus em grego. Todos significando o brilhante, certo? O brilhante, ok. O que tem luz. Os resplandecentes da Suméria foram registrados de forma variante como An, que significa céu, do qual deriva os Anunnaki, certo? An, tá aqui ó, Anunnaki, os deuses e senhores supremos, pois do céu vieram à terra e procriaram, gerando o quê? Néfilin, certo? Procriaram com o homem? Não, procriaram com as mulheres especificamente, certo? Pois bem, agora vamos lá. Quando a tradição do Graal, do Anel ou do Dragão, tudo a mesma coisa, se espalhou pela Europa, El se tornou Eli no país de Gales e Ailill na Irlanda. Elion conecta-se de volta às fadas, porque se traduz como raça dos goblins. El é conhecido também como Elf, ou Elf, na Inglaterra. Deixa eu só parar um pouco aqui, pausa. A gente já vai ver, pessoal, que esse termo El aqui também é usado para o Criador dos céus e da terra, certo? É um pedaço da forma como a gente chama o Criador, certo? O que acontece? O que acontece é que esses anjos caídos, eles são impostores. Então, eles se denominam como deuses, eles têm um dia preferencial para serem adorados, e como o Hasatan, todos eles aí gostam de ser adorados pelos humanos. Então eles copiam, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, olha só, El é conhecido também como elfo, certo? Elf ou elfo. Na Inglaterra, daí vem os elfos. Para este fim, El também é equivalente à palavra anglo-saxônica angel, e à palavra francesa antiga angeli, que se tornou a palavra que conhecemos como anjo. E aí vem outro ponto.
A palavra El, ela faz parte do nome dos anjos, como por exemplo, Gabriel, Miguel, Rafael, certo? Que são nomes de seres criados pelo Criador, certo? Receberam esse nome El no final. Pois bem, e no final das contas, os anjos caídos também, muitos deles têm esse El, e eles usam esse El aqui para representar eles mesmos muitas vezes. Mas são todos criação do Criador. Bom, todos os anjos são seres de luz que brilham. Eles são os verdadeiros brilhantes celestiais. Então a gente sabe que os anjos brilham e, na verdade, a prole deles é conhecida como os brilhantes, os Néfilins, né, os que têm sangue diferente da gente aqui, certo? Pois bem, então vamos lá. Tá aí um elfo, né, o reino das fadas, os elfos, que as pessoas idolatram, rápidos, né, fortes e companhia. Mas, na verdade, tudo isso aqui é um legominismo para outra coisa, certo? Os elfos, da forma como a gente fala, aqui não existem. Mas as linhagens élficas, linhagens das fadas, linhagens do dragão, são todos legominismos, ou seja, são formas de falar de linhagens específicas. A gente vai ver hoje, inclusive, alguma coisa sobre Shakespeare e sobre quem realmente era Shakespeare, certo? Pois bem, então vamos lá. Apenas para manter as coisas certas, o Elohim da perspectiva bíblica é obviamente diferente da perspectiva espúria que o manipulou para seus próprios fins. É óbvio, né? Como diz o autor aqui, isso é óbvio. El é uma designação genérica, de acordo com Angers, para um deus e era empregada no Antigo Testamento para divindades pagãs como o El de Canaã. Portanto, o El dos hebreus é um El diferente do que as forças espúrias querem que você acredite. Pois bem, lembre-se, El de Canaã era um tirano sanguinário, um personagem mórbido e lascivo que matava intransigentes e persistentemente copulava com mulheres humanas, certo? Ele era um ser brilhante, um anjo caído e uma das raízes da mitologia espúria. Um espúrio El e os sufixos variantes anexados não eram o mesmo do El Shaddai ou Elohim bíblico, Yahweh, o Altíssimo. Eles eram apenas impostores e fingidores. Bom, as fadas élficas se originaram com as tradições viking e germânica, das quais as famílias Rex-Deus, Bruce, Sancler, William o Conquistador, Nut e Rolo se originaram. O rei Arthur fez parceria igualmente com o viking Rex-Deus Gawain em uma aliança do Graal, certo? Sangreal, contra os romanos. Os romanos na Inglaterra caíram com a aliança de Arthur, de galeses, pictos, escoceses e nórdicos no início do século V. Quinto, as rainhas e reis élficos da dinastia nórdica possuíam poderes mágicos e eram conhecidos alternativamente como elfos ou alfos. Ok. Tá aí uma exemplificação de filme, etc. Tal. Lembre-se, hein? Se assiste filme, aproveita e adora lá os deuses dos caras, né? Não. Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia com as crianças, ver se tinha essas porcarias. Vamos lá, continuando aqui. Gawain fazia parte da tábua redonda dos cavaleiros de Arthur, onde esses nobres emissários se apresentavam com um anel revestido de ferro. Em todos os costumes representativos da cultura das fadas, que datam de Tuatha Dé Nam e dos reis citas, suas estruturas sociais eram eram firmemente baseadas em assentos designados, conhecidos como hats, que eram redondos ou circulares. Em outras palavras, a tábua redonda foi uma recriação do anel de fada da realeza, a irmandade mística dos grandes heróis. Grandes heróis, na Bíblia aparece, os grandes heróis do passado eram que? Filhos dos anjos caídos, certo? Os Néfilins. Bom, os cavaleiros sentavam na tábua redonda como os representantes reais que eram, como símbolo da realeza do anel, certo? Unida, assim como os senhores do anel Anunnaki haviam feito em Nippur e em Atlântida antes do dilúvio. E aqui tem uma representação do Senhor dos Anéis, os caras sentados no formato de círculo. Ok. Tudo em filme é para você fazer adoração a essas entidades malignas, ok? Tudo que você for assistir, é isso aí, pessoal. Então, bom, as pessoas elas gostam de, vou sentar um pouco, preciso dar uma relaxada, etc. Leia a Bíblia, pô, leia a Bíblia.
Conversa com as crianças. Bom, as famílias nórdicas Bruce e Sinclair se casaram com as linhagens Rex-Deus, assim como a tradição Gawain de Arthur e seus descendentes então fizeram no país de Gales e na Grã-Bretanha. Guilherme o Conquistador, em 1066, então simplesmente reivindicou a realeza de sua família, originando-se do Império Viking de Knut, centrado em Londres do ano 1000 a 1025, que foi então confiscado da posteridade de Arthur e Gawain pelos saxões. Harold II de Londres foi atacado, mas depois derrotou Harold Hardrad, rei da Noruega. Mais 3 dias depois, William o Conquistador, o descendente de Normando de Rolo, atacou Harold II e prevaleceu. Ok, história dos caras aí. A invasão da Normandia, que não é na Segunda Guerra Mundial, ok? A Normandia, lá muito tempo atrás, liderada por Rolo, mais de um século antes, levou em 912 o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte. Olha só que interessante, que transferiu a Normandia para os Elven Rex-Deus Normans. Este foi apenas o começo da retomada premeditada do território de Sangreal, né, que é a Grã-Bretanha, país de Gales e Inglaterra, que foi governado por Arthur e Gawain. O que é importante é que todos os gnósticos do sul da França, a linhagem Rolo, Elven, dos nórdicos e os reinos do Graal, do país de Gales na Grã-Bretanha, eram evidentemente parte da mesma teia de linhagens e religiões que incluía a Irlanda e mais tarde a Escócia. Quem estava lá nesses lugares todos, vocês se lembram? Ah, sim, os Templários, hein? Lembra disso? Pois bem, eles fugiram para lá. Ok, continuando aqui. Os Sinclairs descendiam originalmente do Conde Rognvold, que reinou sobre Mor na Noruega. Rognvold recebeu as terras de Orkney pelo rei Harold I e mais tarde teve um filho chamado Harolf, mais conhecido como Rolo, que invadiu a França em 912 d.C., onde mais tarde assinou o tratado do rei Carlos da França, o Tratado de Saint-Clair. Ele e seus primos mudaram seus nomes para Sinclair, estabelecendo-se como os protetores e duques da Normandia. Não se deve ficar surpreso ao saber que o novo nome se traduz como Luz Sagrada e Brilhante. Ah, os Sinclair são Luz Sagrada e Brilhante. Que interessante, né? As coisas meio que elas se conectam, né? Ok, continuando aqui. As famílias recém-formadas dos Sinclairs, os Jarls of Mor, se casaram com várias famílias da nobreza francesa, Rex-Deus. A Normandia ficava próxima às terras ocupadas pelos sacerdotes judeus sadoquitas, os essênios, os príncipes de Jerusalém, Rex-Deus, com quem se casaram. Essas famílias incluíam nomes como senhores de Girsor, Pain, Fontaine, Anjou, Bouillon, Briney, Joinville e Chalmont. O enxerto de famílias reais era mais do que compatível, pois tanto os nórdicos quanto os místicos essênios mantinham crenças religiosas semelhantes, mesmo na medida em que os nórdicos acreditavam que todas as famílias reais descendiam do deus Thor por meio de seus vários filhos semideuses, e na verdade o termo é Nephilim, certo? Os filhos aí dos deuses, dos caras aí, que na verdade eram anjos, são quem? Os Nephilims, ok? Que está na Bíblia. Ok, continuando aqui. Na verdade, Niven Sinclair escreveu no século XV o seguinte: as deusas do destino, que eram 3 irmãs que giraram o destino do mundo, e eram as mesmas que as 3 divindades do destino gregas e romanas. Então, os caras falando das 3 deusas do destino. Gozado, a gente vê ultimamente muitos vídeos de mulheres se denominando deusas, divas. Diva significa deusas também, né? Interessante isso. Que momento da história. Pois bem, continuando aqui. Elas eram mulheres sobre-humanas que amavam os humanos mortais. Eram hábeis em magia e astrologia e exerciam grande influência sobre a vida da humanidade. As fadas apareceram em muitas obras literárias, e aí vem uma coisa interessante, como a tragédia de Shakespeare, Macbeth. Bom, tá aí uma figura aí da internet das fadas, as 3 fadas que controlam o destino. Tem pessoas que acreditam que existe só um criador dos céus e da terra e de tudo, certo? Yahweh Tsevaot. E tem pessoas que acreditam em
senhoras do destino, deusas, etc. Tal. Cada um, certo? Eu acredito na Bíblia, mas vamos vendo aqui o que o pessoal acredita, ok? Pois bem, olha só, aí vem a parte aqui que é muito curiosa. Francis Bacon era considerado, em alguns casos, como sendo Shakespeare. Shakespeare poderia... Aí você tem pessoas que dizem assim, Francis Bacon era um cara, Shakespeare era outro cara. Mas tem muita coisa curiosa aqui que indica que, na verdade, o tal do Francis Bacon escrevia como Shakespeare. Vai vendo. Olha só, ele era considerado como Shakespeare em alguns círculos. Bacon era adepto gnóstico dos mistérios, era um maçom, era um Rosa Cruz e o fundador, inspirador da Royal Society. Oh, que muda a ciência até hoje. Claro, esqueci. Os donos do portão da ciência. O que não foi aprovado por eles não é ciência, é verdade, esqueci disso. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, o inspirador, Francis Bacon. O que elucida porque a literatura shakespeariana transborda de doutrinas místicas como as fadas. O quê? Francis Bacon era místico? O cara da ciência? Vai vendo. Anota aí, olha só. Certamente Bacon foi um patrono generoso de Shakespeare, essa outra opção. E era conhecido por ter escrito peças desde os 12 anos de idade. Quem? Shakespeare? Não, Bacon. Começando com o nascimento de Merlin, e ele cresceu em torno do teatro Strand. Bom, Ben Jonson, também contemporâneo de Shakespeare, zombou do fato de Shakespeare saber muito pouco latim e menos grego, e exclamou com irritação que não conseguia compreender como tal homem, filho de um açougueiro analfabeto, com escassa educação, poderia ter criado tal corpo de trabalho saturado de toda a erudição da época. Então tinha um cara lá, o Shakespeare, que pegou basicamente toda a erudição da época, algo que os eruditos sabiam, certo? Ele foi basicamente treinado por um açougueiro analfabeto com uma mãe analfabeta. E ele então se tornou pode ser que acredite em contos de fadas, não é verdade? Pode ser que seja verdade, pode ser. Ou pode ser que o Francis Bacon, o cara que criou a Royal Society, que estava no Rosa Cruz, que conhecia um monte de misticismo, que estava na maçonaria, na verdade ele era o Shakespeare. Pode ser também, é outra opção, certo? Bom, Greer acrescenta que Shakespeare veio de uma família trabalhadora analfabeta e recebeu no máximo, na melhor das hipóteses, uma educação primária, enquanto sua literatura executava um conhecimento de primeira linha de inglês, conhecia os clássicos e as gírias de Cambridge. Tudo isso indica que não é a mesma pessoa, certo? As pessoas gostam de acreditar nisso, pessoal, mas vamos lá, vou ser bem sincero aqui, já falei pra vocês aqui. As pessoas pensam o seguinte, não, o cara é analfabeto, de uma família analfabeta, não sei o que, o cara mal aprendeu a ler, etc, tal, se tornou o herói nacional. Pode ser. Para quem acredita em contos de fada, pode ser. Para quem acredita na realidade, conhece a realidade, vê as pessoas e tudo mais, você vê que assim, é quase impossível. Tô dizendo que é impossível, não é quase impossível, certo? E assim, eu com uma mente que consigo ver o que é impossível, quase impossível, e tipo assim, eu olho aqui e falo assim, muito provável que o tal do Shakespeare não era quem o pessoal falava, certo? Na verdade, Evans Wentz observa que a prosa de Shakespeare parece ter sido moldada a partir de seu conhecimento substancial, mas inexplicável, do ocultismo Rosa Cruz. Nossa, e o Francis Bacon era Rosa Cruz, né? Que interessante. Onde espíritos como fadas, gnomos, goblins e duendes ocupam um lugar importante. Na Rosa Cruz. Interessante isso. Muitas das obras de Shakespeare nada mais são do que a história Rex-Deus secretamente codificada, com genealogias e alegorias legominianas, transformadas em poesia, incluindo o Rei Lear, O Sonho de uma Noite de Verão, Ricardo III, Hamlet, Macbeth. Shakespeare e Michael Mayer, um dos fundadores da Ordem Rosa Cruz, possuíam o mesmo editor, Thomas Creed, também por coincidência. Shakespeare relacionou o nome da Rainha das Fadas, Titânia, em Um Sonho de uma Noite de Verão, de volta aos Titãs. O nome dela foi extraído do poeta romano Ovídio
e de sua obra Metamorfoses, escrita em 1600 anos antes. E o Shakespeare, o filho de analfabetos, tinha todo esse vasto conhecimento. Cada um acredita no que quer, certo? Cada um acredita no que quer. Vamos lá. Shakespeare deu o nome de Titânia à esposa de Oberon, em homenagem à filha do titã Coios. Coios era um dos 6 filhos e filhas de Urânio e Gaia, né? Que incluíam Oceanos, Creus, Hiperion e os mais famosos Cronos e Japeto. Bom, na obra de Ovídio, Diana foi dublada com Titânia, porque era definitivamente uma filha dos titãs. Para este fim, Gardner observa que não é surpreendente que Titânia seja uma reminiscência do povo da floresta diânica Kylie Dowey, da linhagem do Senhor do Anel ou da linhagem das fadas. O marido de Titânia, Oberon, o rei das fadas, também está saturado de alegorias do Graal, Nephilim e Senhor do Anel. Vai vendo, a gente vai ver de novo aqui um pouquinho mais pra frente o porquê esse monte de coisa que a gente ensina para as crianças na verdade não está sendo positivo. A gente vai dar uma olhada ainda. Vamos lá. Ah, sim, claro, os elfos, né? Os brilhantes. Vai adorando aí, vai adorando esse cara na televisão. Olha só. De acordo com o Oxford English Dictionary, Oberon derivou de Ubar e originalmente da palavra cita Upper. Upper era uma palavra muito importante dos Tuatha De Danann, derivada da tradição da Europa Central dos Oupieres, uma tradição do vampiro, ou seja, o agente noturno de Vlad, o príncipe das trevas, conhecido também como Drácula ou Dragão. Bom, então uma figurinha assustadora, a gente continua já. E olha só, nas primeiras tradições citas e sumérias, o símbolo permanente dos Senhores do Anel era o Ouroboros, que era uma serpente segurando sua própria cauda, com uma cruz posicionada acima do anel. O Ouroboros se tornou símbolo do orbe masculino da regalia soberana. Com a cruz posicionada dentro do anel, o Ouroboros representou o próprio Santo Graal, que foi identificado com o Rosacrucis, o Rosacrucianismo, e demonstra claramente que o anel e o Graal são sinônimos, na verdade. Bom, com o dragão tentando agarrar sua cauda, ele então se transforma em um dragão curvado, em um círculo que circunda a Rosacrucis, a marca de Caim. O menstrudo dragão vermelho foi homenageado em gravura de Lucas Genes em 1625 para The Lápide Filosófico de Lampspringt, que foi corretamente denominado o Ouroboros e que se traduz como a pedra filosofal. Tudo legominismo, todas as coisas ali ligadas umas nas outras. Okay. Aí está um Ouroboros, o dragão ou a serpente engolindo a própria cauda, certo? E aí continua. Da mesma forma, Puck, em Sonho de uma Noite de Verão, um antigo guerreiro fantasma cita, também conhecido como Shining One, o Brilhante, identificado com Robin Godfellow, um Goblin. As doutrinas teutônicas da velha Alemanha registravam os sprites da floresta como Hodikins, a partir do qual a primeira sílaba Hod, de Hodkins, é considerada na tradição gnóstica e teosofista a raiz de capuz, como em Robin Hood. Goblins, na tradição da cultura do anel, eram os atendentes dos Hat, os reis Nephilim, dos assentos reais e residências do anel. Consequentemente, eles foram registrados de forma variada como os guardiões ou guardiãs da riqueza, sabedoria e conhecimento de todos os tempos. Eles eram os tesoureiros e arquivistas da conspiração de Gênesis 6. Rainhas e deusas de fadas vermelhas, ou seja, as rainhas ou deusas do destino, eram os aspectos maternos da adoração à deusa da mitologia das fadas, que se originou com Ísis. Fadas, rainhas e deusas são conhecidas na literatura Rex-Deus como fadas madrinhas. Já ouviu falar da fada madrinha? Espera um pouquinho aí. Assim como no conto das fadas da Cinderela. Conto de fadas da Cinderela. A especialista em contos de fadas, não sabia que existia especialista em contos de fadas, mas existe uma tal de Cassandra Esson. Observa que a Cinderela foi meramente uma alegoria
Arcana Rex Deus, para a luta da sucessão apostólica de Tiago, que o pessoal entende Tiago como José de Arimateia, contra a sucessão apostólica católica de Pedro, refletida na maneira como Cinderela desafiou o status quo com a ajuda de sua fada madrinha. Que interessante. E a gente vai lá, tá mostrando para as crianças Cinderela, e a gente nem imagina o que o pessoal está ensinando para elas. Pois bem, isso aqui é uma luta, pessoal, pela conquista disto aqui, ó, certo? Agora, nesse momento, veio aqui, ó, conquista dos pensamentos, do cérebro, certo? Depois, essa conquista daqui é transferida para a conquista da alma, certo? O roubo da alma, a conquista da alma, certo? Que você vai perder, eventualmente, em algum momento, se as pessoas simplesmente, tipo assim, não percebem o que está por trás dessas coisas todas. Pois bem, então vamos lá. A gente finaliza aqui. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre a Ordem do Dragão. E a gente vai começar a falar sobre o dragão também, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Sim, antes de terminar, lembrando, link abaixo do curso Empreendedorismo para Jovens, certo? E também a área de membros, que custa $7 por mês. É uma boa opção para quem gosta dos cursos do canal. E todo mês tem um curso novo aqui no canal. Bom, finalizamos aqui então. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.